Você sabia que a história do cristianismo está profundamente entrelaçada com práticas pagãs de maneiras que poucos ousam discutir? Eu estive com medo de revelar o que estou prestes a compartilhar, mas é hora de desmistificar essas influências e entender como elas moldaram a fé que conhecemos hoje. Prepare-se para uma jornada intrigante, onde o sagrado e o profano se encontram de maneiras inesperadas, e você pode se surpreender ao descobrir o quanto as tradições que celebramos hoje refletem rituais antigos. Neste vídeo, vamos explorar os contrastes e as influências entre o cristianismo e o paganismo, mergulhando nas práticas, rituais e crenças que moldaram não apenas as religiões, mas também a cultura que nos rodeia. Desde a adoção de festas pagãs no calendário cristão, até a forma como a espiritualidade e a mitologia se entrelaçam, revelaremos como esses dois mundos coexistem e se influenciam ao longo da história. Se você já se perguntou como o cristianismo se adaptou ao ambiente cultural pagão em que surgiu, este vídeo é para você. Vamos começar nossa jornada na antiguidade, quando o cristianismo emergiu em um contexto cultural profundamente pagão. O Império Romano, com suas divindades e cultos, era um caldeirão de crenças que influenciou o desenvolvimento do cristianismo. Contexto histórico. O cristianismo surgiu em uma época em que várias religiões coexistiam. Os primeiros cristãos estavam cercados por práticas pagãs que permeavam a sociedade, tornando a transição para uma nova fé um processo complexo. Os cultos a deuses, como Júpiter e Mitras, que promoviam rituais de renascimento e celebrações sazonais, formaram a base para uma espiritualidade que se entrelaçava com a vida cotidiana. Exemplos de práticas pagãs que influenciaram o cristianismo: o culto ao Deus Sol. A festa do Natal, celebrada em 25 de dezembro, não é uma escolha aleatória. Essa data coincide com a festa pagã do solstício de inverno, celebrada em várias culturas. Aqui a luz do sol renasce, simbolizando a esperança e a nova vida, que se alinha com a ressurreição de Cristo. As tradições natalinas, como a troca de presentes e a decoração de árvores, podem ser vistas como adaptações de rituais de fertilidade e de celebração do renascimento do sol. As festividades da primavera. A Páscoa, que celebra a ressurreição de Jesus, é cercada por símbolos de fertilidade, como ovos e coelhos, que têm raízes em festivais pagãos de fertilidade e renovação da vida. A Páscoa também reflete a chegada da primavera, um tempo de renascimento e esperança na natureza. As tradições de colorir ovos e os coelhos da Páscoa são exemplos claros de como tradições antigas foram reinterpretadas dentro do novo contexto cristão, trazendo a essência da renovação para a celebração da ressurreição de Cristo. Esses pontos mostram que, em vez de simplesmente rejeitar as tradições pagãs, os primeiros cristãos escolheram adaptá-las para criar uma identidade que falasse ao seu contexto. Agora, vamos aprofundar como muitos símbolos e rituais que consideramos exclusivamente cristãos têm origens pagãs. O uso da cruz. Antes de ser um símbolo do cristianismo, a cruz era um emblema de muitos cultos antigos, representando a vida, a morte e até mesmo a fertilidade. Em algumas culturas, a cruz era vista como um símbolo de proteção e era utilizada em rituais de cura. Quando a cruz foi adotada como símbolo do cristianismo, passou a representar a redenção e o sacrifício de Cristo, mostrando como uma imagem pode ter significados diferentes em contextos distintos. A cruz, que simboliza o sofrimento e a morte de Jesus, também é um lembrete da esperança e da vida eterna. Rituais de purificação. A água benta, um ritual de purificação no cristianismo, pode ser traçada até os rituais pagãos de limpeza espiritual. A água, frequentemente associada à purificação em várias tradições, é usada tanto no paganismo quanto no cristianismo para simbolizar a renovação e a vida. As cerimônias de batismo no cristianismo, que simbolizam a purificação e o renascimento, têm paralelos em rituais pagãos que utilizavam a água para expelir o mal e trazer a bênção dos deuses. A ideia de que a água tem o poder de purificar e renovar é uma crença comum que atravessa várias culturas. Santos e cultos. A prática de venerar santos no cristianismo também reflete práticas pagãs de culto a deuses e deusas. Muitas vezes as vidas dos santos foram comparadas aos mitos de deuses pagãos, revelando como as culturas tentaram encontrar paralelos em suas experiências espirituais. A transição de deuses pagãos para santos cristãos é uma demonstração clara de como o cristianismo se adaptou ao seu ambiente, permitindo que os novos convertidos se sentissem confortáveis ao integrar suas crenças anteriores.
Santos como São Jorge, que luta contra dragões, evocam imagens de mitologia antiga e heroísmo, e a veneração de relíquias sagradas reflete rituais pagãos de adoração. Essa sobreposição de símbolos e rituais nos leva a uma reflexão importante: como a fusão de crenças moldou a espiritualidade ao longo dos séculos. Se você está gostando do que está aprendendo até agora, não se esqueça de deixar um like neste vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer e a trazer mais conteúdo relevante para você. Seu apoio faz toda a diferença. Apesar das influências mútuas, o cristianismo e o paganismo também têm seus contrastes. Vamos discutir como, em vários momentos da história, houve conflito entre essas duas tradições. A Inquisição. Durante a Inquisição, a Igreja Católica perseguiu e tentou eliminar práticas pagãs, considerando-as heréticas. Esse esforço foi visto como uma tentativa de purificar a fé cristã e eliminar o que era percebido como ameaçador. Aqui vemos o embate entre a crença em um Deus único e as antigas tradições que ainda persistiam. O medo do que era desconhecido levou a atos de violência e a uma tentativa de silenciar vozes dissidentes. Este período é um exemplo sombrio de como a busca por controle espiritual pode levar a injustiças. Muitas práticas que eram antes aceitas foram rotuladas de bruxaria e eliminadas de forma brutal. A resistência dos pagãos, as diversas rebeliões e a persistência das práticas pagãs, mesmo sob forte perseguição, revelam um desejo profundo de manter vivas suas tradições. Mesmo após séculos de tentativas de erradicação, muitos pagãos conseguiram preservar seus rituais, adaptando-os para se encaixar em novos contextos. A resistência cultural é um testemunho da força das tradições e da importância que tem para a identidade de um povo. Por exemplo, festivais que eram considerados pagãos foram transformados em celebrações cristãs, permitindo que elementos de culturas antigas sobrevivessem na nova religião. Esses conflitos moldaram a narrativa histórica e social, levantando questões sobre identidade e crença. A luta pelo reconhecimento da própria fé e a preservação da cultura se tornaram temas centrais nesse período. Hoje, as influências do paganismo no cristianismo são mais sutis, mas ainda assim presentes. Vamos explorar como isso se reflete em nossas celebrações e tradições atuais. A popularidade de festivais como Samhain e Beltane. Essas festas pagãs de colheita e de fertilidade foram incorporadas em algumas celebrações cristãs. Elementos como o uso de abóboras e a celebração do renascimento são exemplos claros de como tradições pagãs ainda permanecem em nossa cultura. A festa de Halloween, que deriva do Samhain, traz à tona questões sobre a morte e o renascimento, refletindo temas que são universais em muitas culturas. Ao redor do mundo, festivais de outono ainda incluem tradições de gratidão e reconhecimento das colheitas. A espiritualidade moderna. Muitas pessoas hoje buscam uma espiritualidade que mistura elementos do cristianismo com práticas pagãs, criando uma nova forma de vivenciar a fé. Essa fusão nos leva a considerar como a espiritualidade se adapta às necessidades e desejos das pessoas contemporâneas. A busca por uma conexão mais profunda com a natureza e o desejo de vivenciar uma espiritualidade mais pessoal estão em ascensão. Muitas pessoas encontram significado em práticas que combinam o sagrado e o natural, refletindo uma tendência de retorno às raízes espirituais. Se você quer se aprofundar ainda mais no entendimento das influências religiosas, confira meu e-book sobre religião, onde revelo insights e reflexões que podem transformar sua visão. O link está na descrição abaixo. Não perca essa oportunidade de ampliar seu conhecimento. Em suma, a relação entre cristianismo e paganismo é complexa, marcada por influências mútuas e contrastes significativos. Ao explorar essa interseção, somos convidados a refletir sobre nossa própria espiritualidade e sobre como as tradições moldam nossas vidas hoje.